Pedroso, artista plástico, jorgense. Estamos aqui junto a mais uma obra sua, mas antes de nos fazer a visita guiada por essa obra, queria que explicasse, nós estamos aqui no lugar do antigo convento. Pega agora na sua veia historiadora e conte-nos como é que é. Bem, muito obrigado por esta oportunidade de divulgar o meu trabalho e que já começo a dizer que de historiador não tenho nada, sou só um curioso. Fiz alguma investigação em trabalhos já publicados e credíveis, nomeadamente os da Câmara Silveira Avelar, um historiador de renome jorgense, professor Teodoro de Matos, nosso contemporâneo, J.B. Sousa. Entre esses três consegui fazer uma pequena resenha da história do Convento do Rosário e a sua importância para esta ilha, porque São Jorge foi a única ilha, não sendo das maiores, não sendo das três mais importantes, São Miguel, Terceira e Faial, que teve um convento para mulheres, um convento feminino. Isso revela a importância que esta ilha tinha economicamente, porque não era nada fácil nem barato construir e manter um convento desta dimensão, que chegou a albergar 40 religiosas. E São Jorge teve a audácia de o construir, porque houve um jorgense padre religioso franciscano que tomou a iniciativa e, com o apoio das famílias nobres e notáveis da ilha, levou avante esta grande empreitada e este convento que teve bastante importância social e económica aqui para a ilha de São Jorge, para que as jovens que quisessem ingressar nas ordens religiosas não tivessem que abandonar a ilha, passar o mau tempo do canal e ficassem próximas das suas famílias. Uhum. Passados estes séculos, hoje em dia nós estamos aqui junto, como dizia há pouco, a uma obra tua de 7 painéis, junto a um parque de estacionamento aqui, portanto, na zona histórica da vila. E o que eu pedi agora ao António era que passássemos à descrição de cada um dos painéis, ok? Certo. Então vamos já aqui à visita guiada aos 7 painéis aqui. São 7 painéis mais o painel da inauguração, portanto acaba por ser 8, mas a história do convento resume-se em 7 momentos, e este é o painel da inauguração, que, tendo a mesma linguagem artística e gráfica para que não ficasse a destoar do conjunto, acaba por ter o brasão da Câmara, que foi a entidade que financiou este trabalho, e também é ladeado por duas figuras, que é um anjo com o logotipo da Velas Capital do Queijo, porque o nosso queijo é tão bom que até os anjos fazem promoção, e o São Jorge Menino com o dragão que já está representado aqui muito próximo, na Igreja Matriz, ao lado da imagem do padroeiro, na Praça Velha, na calçada, inclusive uma escultura basáltica no centro da Praça Velha, e também num painel anterior que eu fiz sobre a crise sísmica, também lá está representado o dragão de São Jorge. E o São Jorge Menino, que tem o seu capacete de guerreiro, em que a força do leão contrasta com a inocência da criança. Vamos então ao painel número 1. Pois aqui o painel retrata o Padre Amaro Teixeira Fagundes, que era natural dos Rosários, que fundou este mosteiro em 1678, para que as filhas dos nobres, dos notáveis, com vocação religiosa, não tivessem que sair da ilha. O padre está aqui, que era da ordem franciscana, está aqui com um pequeno plano, uma pequena planta do convento, e com a autorização do Bispo de Angra, então, Dom João dos Prazeres, que exigiu que, para que o convento fosse construído, ficasse sob a evocação do Senhor dos Prazeres. Ora, há uns anos mais tarde, quando foi inaugurado, este bispo já não é cá veio, mas sim o Dom António Vieira Leitão, e consagrou o convento a Nossa Senhora do Rosário, padroeira da freguesia do Natal do Padre Amaro Fagundes. Nas laterais dos painéis, a verdade é que a vida do convento era um bocadinho monótona, e eu achei interessante juntar a parte cultural, social e económica da ilha, que estava ligada à vida conventual também.
E começamos pelas esculturas, neste caso do pastel e da Ursela, e iremos seguindo em cada um dos painéis com todas as outras esculturas que foram importantes para a economia de São Jorge. Em cima temos a custódia ou ostensório, que é o símbolo da ordem franciscana, e há sempre dois anjos que acompanham ao lado do altar, e que neste caso são dois anjos arquitetos que estão planeando a obra do convento. Depois, a decoração está feita baseado em flores endémicas, neste caso as azorinas, vidália, que são uma das flores mais belas endémicas dos Açores e que decoram todos os painéis. As molduras estão compostas por ovos que eram de extrema importância para os conventos, para a doçaria conventual, com as gemas, e com as claras era utilizada para gomar os véus das religiosas. Estes painéis são feitos também para os mais pequeninos, para as crianças que vêm com as famílias visitar, e então há pequenas curiosidades, como é o caso de uma lagartixa, neste caso até duas, que estão aqui no painel, e que será um atrativo para os miúdos que não estarão tão interessados na história, mas sem dúvida terão algum interesse em olhar para a lagartixa. Vamos então ao segundo painel. Aqui no segundo painel vemos o Bispo Dom António Vieira Leitão, que veio de Angra para consagrar o convento, o Mosteiro da Senhora do Rosário, e fez-se acompanhar por três religiosas que foram sucessivamente as primeiras três abadesas do convento. Desembarcaram, vieram em dois barcos separados, as religiosas num e o Dom Vieira Leitão no outro, dirigiram-se até à Igreja Matriz e depois vieram em procissão até ao convento. Aqui vemos a Igreja Matriz, baseada numa fotografia de 1900, que presumivelmente teria a configuração idêntica em 1703. Na altura não existia ainda a torre da igreja, só foi construída mais tarde. Os anjos que acompanham aqui este painel, um deles transporta o turíbulo e o outro a naveta. O Atalante, figura masculina, e a Cariátide, figura feminina, aqui representam o ciclo da laranja, que foi economicamente muito importante para esta ilha. Encimado tanto a Cariátide e ao Atalante, temos o Açor. O terceiro painel. No terceiro painel, então, temos aqui a fuga do convento. As madres tiveram que abandonar a clausura por 3 vezes. Em 1708, quando o corsário francês Huguet de Rouen invadiu as velas. Em 1808, por causa do vulcão da Urselina. E, novamente, em 1831, com a chegada das tropas liberais. As religiosas abandonaram, foram até ao Norte Grande, depois até Rosais, e finalmente, com as tropas liberais, refugiaram-se na Serroa. Aqui vemos as figuras das irmãs que transportam a coroa do Divino Espírito Santo, e ao fundo vê-se os barcos do corsário que atacaram as velas, invadiram as velas, roubaram os sinos da matriz, bombardearam o convento, destruindo o seu mirante e a torre da igreja. Aqui também podemos ver uma avezinha alvélula, que é muito conhecida, que é uma subespécie açoriana, e segundo a lenda hebraica, esta avezinha, quando Nossa Senhora fugiu para o Egito com o menino, esta avezinha foi atrás, apagando as pegadas do burrinho para que o Herodes não encontrasse a criança. Achei que ficava muito bem aqui representada, porque é uma ave que é
os nossos lavradores têm alguma devoção, chamando-lhe à vizinha de Nossa Senhora, e é de certa forma protegida, porque é um pequeno pássaro que, além do bonito, não incomoda nem dá prejuízo, e achei que podia ser uma situação engraçada em que, quem sabe, esta pequena ave não terá apagado as pegadas das religiosas para que o corsário não visse para onde elas tinham fugido. As figuras laterais representam aqui outra cultura, que foi a cultura dos inhames. A cultura dos inhames, muito importante numa altura em que a batata não existia nos Açores, e foi a fonte de alimentação dos jorgenses e açorianos em geral. No avental da Cariátide fala na revolta dos inhames, está escrito a revolta dos inhames, uma revolta talvez a única em que os jorgenses levantaram a voz contra as autoridades, e que quem tiver curiosidade, sem dúvida, poderá encontrar nos livros de história esse momento histórico para os jorgenses. Os anjos que acompanham a legenda, um deles é um anjo pirata, com o sino da matriz, e o outro anjo transporta a bandeira dos liberais. No quarto painel, Aqui o quarto painel, vamos ver as atividades que existiam dentro do convento. As Madres do Rosário eram exímias na arte das rendas, dos bordados em panos de linho, da terra, além da refinada doçaria. Aqui vemos então uma religiosa a rezar. Este oratório que está representado na imagem, juntamente com aquela porta à sua esquerda, existe numa casa particular, aqui ao lado deste edifício, que é sem dúvida, além do claustro, os únicos vestígios do convento. É esse pequeno oratório em pedra que foi aí representado, bem como aquela porta que poderia eventualmente ser o local da roda, embora historicamente não esteja comprovado. Depois vemos uma irmã com uma bandeja de doces, outra a tocar a viola da terra, a viola dos 2 corações, uma outra com os ovos, e uma curiosidade que era muito típica do mundo rural, uma irmã a ver se a galinha tem ovo. Engraçado é que em todas estas molduras com ovos, há dois ovos que têm pinto, que é também mais uma atividade para os miúdos, para os mais pequeninos e até para os graúdos que visitarem, se tiverem curiosidade em procurar no meio desses quase 1600 ovos onde é que está um ovo com pinto. Os anjos laterais. Temos um anjo músico que está tocando num órgão que tem o nome Lacerda. Lacerda, figura incontornável e internacional do jorgense, do maior compositor açoriano, e o nome é ambíguo, tanto poderá ser Lacerda o músico, como Lacerda o organeiro, seu tio, Tomé Gregório de Lacerda, que construiu o órgão atualmente na matriz das Velas. O outro anjo é um glutão. Está com um prato de doces tradicionais com cornucópias, espécies e suspiros. As figuras laterais representam duas culturas jorgenses, que é o vinho dos Casteletes, ou foi o vinho dos Casteletes, e o Atalante representa a atividade pescatória, a pesca do atum, a pesca do cachalote, as lapas, as amêijoas e as cracas. O quinto painel. Então, o quinto painel retrata uma história curiosa, porque em 1758 uma noviça evadiu-se do convento para casar. Era filha de um capitão, gente importante aqui da sociedade. Os pais nunca lhe perdoaram, foi deserdada. Mas o amor tudo vence, como está escrito em latim no meio deste painel. Amore vince omnia. Esta freira casou, fugiu por amor
e acordou com o seu marido que o primeiro que viuvasse se entregaria novamente à vida religiosa. Tiveram 6 filhos. Dos 6, 3 foram padres. Ela faleceu e o pai viúvo cumpriu o acordo que tinha tido com a sua esposa. Foi ordenado sacerdote, já velho, acompanhado pelos 3 filhos padres. No painel vemos a religiosa que foge com a sua cesta e o seu amor que a espera com o lampião. Ao lado, 2 cagarros. Cagarros que são aves conhecidas nossas, que vêm frequentemente a estas ilhas, todos os verões nos visitam, e são monogâmicos. Uma das razões pela qual fizeram parte deste painel, pela característica de ser uma ave muito nossa e pelo facto de serem monogâmicos, porque é amor para a vida. Nas laterais temos as figuras dos ceifeiros, da cultura do trigo, do homem e da mulher. Na parte superior está mencionado 2 das regras desta ordem religiosa: castidade e obediência. Os anjos superiores, um deles simboliza o dia e o outro simboliza a noite. Um cupido que lança o seu dardo de amor durante a noite. Sexto painel. Sexto painel, mais um momento curioso das nossas religiosas, das Madres do Rosário. Em 1824, um navio Zélia vindo do Brasil aportou nas velas. E as Madres quiseram conhecer os viajantes que visitaram o convento e foram recebidos calorosamente numa entusiasmada soirée. Aqui vemos os viajantes que lhe trouxeram prendas, inclusive o comandante trouxe à madre uma caixa de chá imperial do Brasil, ofereceu-lhe um leque chinês e inclusive até lhe leu sonetos. Claro que as religiosas também retribuíram, ofereceram chá, ovos frescos, inhames e cajadas. Tudo isto passava numa pá de bucho através das grades de um lado para o outro. Os viajantes também ofereceram joias, rosas e até uma arara. Foram uma semana de visitas frequentes. Despediram-se com lágrimas e com promessas de cartas que iriam escrever. Foi um momento curioso que está relatado no José Cândido Silveira Avelar, que inclusive também foi escrito, foi relatado na Bélgica, num jornal da época. Tentei retratar a parte do religioso, de um lado das grades, e a parte do profano, do outro lado. Aqui está representada uma mesa de pé de galo, uma mesa que era utilizada pelos videntes, pela parte profana, e também está o único mamífero açoriano representado, o morcego. Os nossos pequenos morcegos que, além de andarem de dia, que não é normal, é considerado um animal noturno. E, portanto, entre um lado e outro, temos o bem e o mal, ou a luz e as trevas. Aqui mesmo no cantinho há um vaso com uma hortense, que agora florescem aos milhares pelas nossas pastagens, mas na altura a hortense era uma planta exótica trazida por viajantes que vinham do outro lado do mundo. E, portanto, era normal que existissem somente em vasos, em sítios especiais da casa. Os anjos que ladeiam a legenda. Temos um violinista, que não é caucasiano, representa a diversidade de viajantes de outras raças, de outros países que passavam por estas ilhas, e um anjo que esteve bordando num lenço com a palavra saudade,
e que pede silêncio para que não se divulgue. As figuras laterais representam a cultura do milho, as folhadas, a importância do milho, dos cereais que teve aqui. Está mencionado também no painel as outras duas regras da ordem religiosa, a pobreza e a clausura. Sétimo e último painel. Extinto o convento, o edifício foi arrematado em 1837 por privados e em 1865 foi inaugurado o Teatro Velense, construído dentro da antiga igreja, onde o teatro e cinema animaram a sociedade velense. Esta painel foi uma reprodução de uma fotografia existente do teatro. O teatro acabou por ser demolido na crise sísmica de 1964. Aqui também consegui o programa de inauguração do teatro, 2 de fevereiro de 65, com a comédia A Probidade e o Diabo a 4 numa hospedaria, e em que esteve presente a Filarmónica da Ribeira Seca. Na parte superior desapareceu a custódia, porque já não é religioso, passou a profano. Temos as máscaras gregas do drama e da comédia, com uma fita de cinema, e os anjos desapareceram e deram lugar aos pequenos músicos, representantes das nossas filarmónicas, que tiveram uma importância cultural, tiveram e têm no passado, no presente e no futuro, continuarão a ter na música, na cultura de todas as ilhas dos Açores e com especial na ilha de São Jorge. As Cariátides e o Atalante, neste caso, representam a Confraria do Queijo, porque é, sem dúvida, uma das culturas mais importantes na economia de São Jorge, é a produção de queijo. Na confraria, ela tem uma ficha de provador. No futuro alguém irá perguntar porquê, mas realmente a confraria é responsável pela classificação do queijo e então é uma confreira provadora. O confrado tem o seu cajado e a lata de flames, que já deixou de ser utilizada, mas que era importante e que teve o seu lugar na história da produção de leite na ilha de São Jorge. Terminada assim a visita guiada pelos 7 painéis, esta é a maior obra que o António fez até hoje? Sim, a maior obra de azulejaria, consta mais de 1400 azulejos, levou cerca de 5 meses a pintar e a elaborar mais de um ano, porque teve que se fazer, além da investigação dos dados históricos, destinar o encadeamento da história, quais seriam os temas que iriam ser retratados, a parte das esculturas, os desenhos. Isto foi um trabalho muito enriquecedor do ponto de vista cultural para si e neste caso deixou aqui plasmado para a memória futura, não é? Sim, exatamente, foi interessante, foi um trabalho que me deu muito gosto em fazer e tanto mais que fica, espero por muitos e longos anos, para que quem nos visite consiga ter uma ideia não só da história do convento, mas da cultura da nossa ilha, da fauna, da flora, de várias coisas que englobam todos os últimos 4 ou 5 séculos da história de São Jorge. Ok. António, muito obrigado mais uma vez e muito sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço.